Olá, sexto ano, aqui é a professora Daniele. A gente vai dar continuidade às nossas aulas, ainda no capítulo 6. Esteja aí com seu livro, com seu material, a partir da página 97. Hoje a gente vai falar sobre o núcleo. Lembrando que a gente está falando das células. A célula ela pode ser dividida, basicamente em três partes. A primeira é a membrana, que a gente já viu, como ela é formada, a importância dela para a entrada e saída de substâncias da célula. A segunda parte é o citoplasma, que é a parte intermediária, que é onde eu falei com vocês que é um líquido gelatinoso, onde possui organelas, que cada um tem uma função, cada um vai ter um papel a cumprir dentro da célula. E hoje, para a gente finalizar essa célula, a gente vai falar sobre o núcleo. O núcleo é a parte mais interna e é uma das partes mais importantes da célula porque ele carrega o DNA. E é isso que a gente vai ver agora. Olhando para essa imagem, vocês conseguem ver aí exatamente a separação que eu falei com vocês. A membrana, que envolve a célula, o citoplasma, que é onde estão as organelas, e a parte central é o núcleo. Bem, lembra que a gente já estudou os tipos de célula? A célula que possui membrana em volta do núcleo, que ela possui uma camada que circula o núcleo, a gente chama de eucariótica, que é a maioria das células, inclusive as nossas. Aquelas células que não possuem núcleo, que o DNA está espalhado no citoplasma, a gente chama elas de procarióticas, que são as bactérias principalmente. Então, voltando aqui sobre as células, sobre o núcleo, é uma região centralizada onde concentra o DNA, que tem a função de ser responsável por coordenar as nossas características. Então, todas as nossas características estão descritas no DNA. Da onde vem esse DNA? Da união de uma célula sexual da nossa mãe e do nosso pai. Esses DNAs se juntam para formar o nosso, para formar o do feto. E aí nós iremos ter as nossas próprias características herdadas também dos nossos pais. Falando sobre as partes do núcleo, a carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Lembra de eucariótica? Vem de carioteca. Quem tem carioteca é chamada de eucariótica. Essa membrana, ela possui poros. Aí na imagem do vídeo, vocês podem ver umas bolinhas. Esses poros são responsáveis pela entrada e saída de substâncias do núcleo para o citoplasma, principalmente proteínas. Então, tem aí as partes do núcleo, os poros da carioteca, cromatina, que a gente já vai descobrir o que tem a ver com DNA, a carioteca em si, nucleoplasma é a parte central do núcleo, que é onde está o principal DNA, e o nucleolo. Falando agora sobre a cromatina são os cromossomos. E de que se trata os cromossomos? Na verdade, é o próprio DNA. Só que o DNA ele é uma fita bem fininha, ele é mais fino do que um fio de cabelo. Então, ele fica enrolado, né? A gente chama ele de envelopado, enrolado em proteínas. O nome dessas proteínas são histonas. Então, ele fica todo enroladinho nessa proteína e aí ele acaba ficando mais grossinho. Pensa aí num novelo de linha. Se você pegar uma linha, ela é bem fininha. Se você pegar um novelo bem enrolado, você vai conseguir ver com maior facilidade, porque vai ficar mais grosso. Cromossomo é o DNA enrolado, é o DNA compactado, tá? E a cromatina é o conjunto desses cromossomos. Nós possuímos, cada célula possui 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, sendo que tem um grupo de células chamadas células sexuais que tem um par de cromossomos sexuais, que são, no caso do homem, é o XY e no caso da mulher é o XX. Então, nós possuímos 46 cromossomos, sendo um par de cromossomos sexuais. Se for feminino, XX, se for masculino, XY. Vamos continuar aí. Falando sobre o DNA, eu falei com vocês que ele é fino, né? Como se fosse uma fita bem fininha, e ele possui nucleotídeos. Nucleotídeos são
essas quatro linhas coloridas que vocês estão vendo aí na imagem: adenina, guanina, citosina e timina. O DNA ele é duplo, ele é uma dupla hélice. Hélice porque ele é assim meio tortinho, duplo porque são duas fitas. E se você reparar aí no desenho, um tracinho colorido se liga com o outro. Por exemplo, o verdinho, que é o adenina, sempre vai estar ligado com o vermelho, que é o timina. O azulzinho, que é o guanina, vai estar sempre ligado com a citosina. Nunca vai estar misturado, vai estar sempre nessa ordem, tá? Um nucleolo é onde, além de estar a cromatina, né, os cromossomos, está também o RNA. Diferente do DNA, o RNA ele é responsável pela produção de proteína. Então, o RNA ele serve para transcrever, para copiar a informação do nosso DNA, levar lá para o citoplasma, para aquela organela que a gente viu chamada ribossomo, e produzir as proteínas. Proteínas essas não só para a célula, como para o nosso corpo. Se a gente olhar aí nessa imagem, tem os cromossomos que parecem um xizinho aí, ó, azulzinho. O RNA vai produzir a proteína para lançar fora, e tem aí a cariolinfa, que é como se fosse um líquido em volta disso tudo, né? Isso tudo não fica no seco, ele tem um líquido que é onde fica boiando o cromossomo, né? O RNA, e a gente chama de cariolinfa. Vou pedir para vocês, para fixar mais o conteúdo, para vocês lerem a partir da página 97, vem falando sobre tudo isso que a gente viu aqui, e até a página 100. Aí lá na página 104 e 105 tem os exercícios de múltipla escolha. Façam também esses exercícios, eu vou mandar o gabarito e vou colocar também algumas questões de fixação, não só desse capítulo, como das matérias que a gente já teve lá na plataforma